E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho. Veja, peço que você sintoniza comigo aí. O tema da aula de hoje continua a questão da deriva continental. Veja quanta coisa a gente tem para estudar em relação a esse tema. Até aqui nós já falamos do supercontinente, já vimos que inicialmente aproximadamente lá 200 milhões de anos, ele foi fragmentado em dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, que continuou esse processo de fragmentação ao longo de milhões de anos até chegar no modelo atual. O Alfred Wegener, que foi um cientista importante para toda essa questão, desde a Pangeia até o processo completo aí de deriva continental até o momento atual, nós temos esse camarada importante. E aí nós estamos nesse momento, então, trazendo os argumentos para poder defender essa ideia da Pangeia ter sido fragmentada. Ou seja, defender a ideia da deriva dos continentes. O argumento morfológico, eu acredito que é o argumento mais fácil da gente observar, que é só você bater o olho no mapa, dar uma olhada no mapa mundi. Veja que os continentes eles se encaixam como se fossem peças de um quebra-cabeça. Esse é o argumento mais visual para a gente. Agora, veja, fazer ciência não é assim tão simples. Não é só você observar. Você tem que criar hipóteses. Bom, parece que como peças de um quebra-cabeça eles se encaixam, então pode ser que eles se separaram. Ok, mas como isso foi possível? Uma parte rochosa tão significativa se afastar de forma considerável. Bom, primeiro que as coisas não aconteceram tão rápido. Mais adiante a gente vai ver a velocidade que acontece essa separação e continua acontecendo até os dias atuais. E agora vamos continuar falando de um argumento, que é o argumento paleontológico. É o argumento que envolve aí a paleontologia, que fala dos fósseis. Então, por isso que lá no nosso primeiro encontro, eu já trabalhei com vocês os fósseis. Você lembra o que é um fóssil? Você lembra o processo de fossilização? Quando eu trabalhei com vocês lá na minha primeira aula, eu falei, olha, é um conceito básico, pré-requisito, está aqui. Um argumento paleontológico. Quando você observa, olha só, a possibilidade de você ter aqui um supercontinente, e você observa, por exemplo, o Litrosaurus, então aqui uma espécie, né, que você vai poder encontrar tanto na África, Índia e também na Antártica. Aí você tem o Mesosaurus, né, que você tem possibilidade também de encontrar em diferente continente aqui, mas o que chama a nossa atenção aqui, ó, é essa espécie de planta, a Glossopteris, que é uma planta parente aí da samambaia. Glossopteris você encontra desde a Oceania, vestígios aqui ó, na Índia, e aí chegamos na África e América do Sul. E aí, então, que indício isso tem? Quando você estuda fósseis, um animal que ele não tinha capacidade de se deslocar tanto assim, gente. Imagine, uma planta não tinha essa capacidade de se propagar tão facilmente assim. Agora, quando você imagina um único supercontinente, isso talvez, né, tenha possibilidade. Uma vez que ele separa, é possível você encontrar então fóssil de uma planta, né, aí em diferentes continentes. Então aqui o Listrosaurus viveu no Triássico há 250 milhões de anos. Você tem aqui o Glossopteris, então o Litrosaurus está aqui, ó, viveu há 250 milhões de anos. E nós encontramos aqui desde a África, Índia e Antártica. É lógico que essa espécie animal não tinha, como eu disse, a capacidade de transitar. Então o indício é que em algum momento você tem ali o que? A possibilidade de que os continentes estavam conectados. A planta Glossopteris, que é essa plantinha que está aqui, ó, parente aí das samambaias, gênero de planta que hoje não existe mais, uma planta extinta. Parente das samambaias lá no Triássico, né? Então nós temos o quê? Nós temos, vamos pegar a imagem aqui com um pouco mais de destaque, ó. Nós temos aqui a Glossopteris, essa planta então importante para a gente, né? No sentido de poder trazer um indício fóssil de que provavelmente pela análise da paleontologia, um argumento paleontológico,
os continentes já estiveram conectados. Então é mais um argumento que vai fortalecer a ideia do Widner, para que a gente possa entender, olha, além do argumento morfológico, existe ainda um argumento que é o paleontológico. Um outro ponto interessante, ó, uma questão inicial. Como essas aves voadoras atingiram áreas tão distantes? Então você tem aqui, né, várias aves aí, né? Como que elas atingiram pontos tão distantes? Será que elas tinham essa capacidade de voo super potente? É lógico que não. O indício é que provavelmente, né, isso tenha sido um único continente, para poder explicar a questão dessa, né, dessa variedade de aves em relação ao estudo da paleontologia, ao estudo do parentesco também em relação a esses animais. Então veja que o argumento da paleontologia foi importante. Um outro argumento, então já falamos do argumento morfológico, utilizando os fósseis, que é o paleontológico, e temos um argumento paleoclimático. A palavra paleo está associado à questão desse estudo de vestígios em relação ao clima. Então o argumento paleoclimático, ele está falando de presença de sedimentos de geleira. Então observe o seguinte, né? Quando você observa regiões consideradas tropicais, mas que indica conexão direta com o continente antártico, olha aqui na imagem, ó. Você tem aqui a América do Sul. Quando você vai analisar, né, um argumento paleoclimático relacionado aqui à América do Sul, em relação aqui à África, Índia e à Austrália. Qual o indício, né? Se a Antártica hoje está lá separadinha, qual o indício de você ter essa possibilidade, né, de regiões consideradas tropicais, mas com sedimentos de geleira? Na América do Sul, isso talvez seja um argumento interessante. Olha, se existe indício de geleira na América do Sul, é que talvez em algum momento já esteve em contato com a Antártica. Daí então uma ideia em relação ao argumento paleoclimático. Continuando nessa ideia aqui, então veja, né? Essa imagem também mostra a mesma coisa para a gente aqui, ó. Vestígios, né, de geleiras em outros continentes, dando indício que a Antártica já esteve em contato, olha só aqui, né, com os demais continentes. O argumento paleoclimático é um argumento, né, que a ciência estuda então os antigos climas da Terra, vestígios de eras glaciares em regiões com climas onde não é normal a sua existência. Então não é normal, por exemplo, você ter, né, vestígios de eras glaciares em determinadas regiões do globo terrestre. Se tem, quer dizer, provavelmente teve contato aí com essa região, né, chamada de Antártica. Mais uma vez, o mapa nos mostra que essa possibilidade desse contato também como peça de quebra-cabeça. Ao mesmo tempo que a gente está analisando o argumento paleoclimático, a gente também observa o quê? O argumento morfológico mais uma vez, né? Como peças de quebra-cabeça, elas se encaixam. Então essa imagem, ela me induz a pensar em duas coisas. Um argumento paleoclimático e o argumento morfológico. A diferença é que o morfológico fala só da forma. O paleoclimático vai analisar vestígios de geleiras em regiões que não têm essa característica, regiões tropicais, dando indício de contato. E temos ainda o argumento litológico. Professor, o que é o argumento litológico? O argumento litológico fala em relação à semelhança entre idades e formações geológicas, continente sul-americano e africano. Então, quando você analisa, ó, regiões de possibilidade de contato, olha aqui, você vê ali as estrelinhas, né, dando ideia que aqui já esteve em contato, essa região já esteve em contato aqui e essa região já esteve em contato aqui, certo? A mesma coisa aqui em cima, ó, dando ideia que essa região já esteve em contato, que essa região já esteve em contato. Então esse é um argumento litológico. Litos significa rocha, né? Então ele vai relacionar o quê? Indicando ali uma conexão, né? Talvez em algum passado, né? Sei lá, milhões de anos atrás, como nós já sabemos, né? Em relação aí ao estudo da Pangeia e a deriva continental. Então esse foi mais um argumento litológico, que vai analisar o quê? A presença de rochas
do mesmo tipo e da mesma idade em diferentes continentes, em locais hoje separados. Então, se eu comparo, né, o padrão de rocha que você encontra num determinado local, comparando, por exemplo, aqui a América do Sul e a África, e essa proximidade em relação à qualidade dessa rocha, isso é um indício, então, um argumento litológico. Como é que esses continentes se deslocaram? Segundo Widner, Alfred Widner, essas forças resultavam do movimento de rotação da Terra e do movimento das marés provocado pela força de atração exercida pela Lua e pelo Sol. Então, talvez, gente, o que faltou para Alfred Widner foi uma base um pouquinho mais interessante em relação à sua explicação. Ele não foi bem sucedido nessa explicação aqui. Porque muitos cientistas falaram, mas espera aí, Widner, o movimento das marés não é suficiente para mover placas tão grandes. Então, por isso, ele acaba não tendo ali um sucesso, um reconhecimento. Então, os geofísicos contra-argumentavam, pois consideravam que essas propriedades físicas da Terra não permitiam explicar grandes deslocamentos dos continentes. Faltava aí a cereja no bolo, faltava uma explicação mais embasada, coisa que aconteceu, infelizmente, somente após a morte de Alfred Widner. Paramos por aqui e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês, gente!